A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, você que está assistindo mais um podcast da Rádio Deus é Fiel. Irmãos, eu queria já aqui apresentar o nosso evangelista Adriano. Muitos já conhecem aqui nessa região de Jaboatão dos Guararapes, Recife e por outras cidades aí vizinhas e fora também aqui. É uma honra ter aqui o nosso evangelista junto com a gente. Eu queria apresentar a vocês, nosso evangelista Adriano. A paz do Senhor, meu evangelista. A paz do Senhor, meu amado Genilson, que Deus continue te abençoando. A paz do Senhor e uma ótima boa noite para todos os ouvintes da Rádio Deus é Fiel que estão acompanhando esse podcast essa noite. Glória. Glória a Deus. E, irmãos, aqui é um prazer imenso, né, de receber o nosso evangelista Adriano. Né, muitas dificuldades, né, meu evangelista, para chegar aqui, mas graças a Deus, o Senhor Jesus, ele nos trouxe aqui, irmãos, para que a gente possa fazer essa obra maravilhosa. Meu evangelista, eu queria já aqui passar a oportunidade para o senhor se apresentar, o seu ministério, né, aonde o senhor congrega, quais são as missões que o senhor está fazendo. Eu queria que o senhor também ficasse um pouco à vontade nessa questão, para que o público conheça um pouco de quem é o evangelista Adriano, né, o seu ministério e as suas obras missionárias, o seu evangelismo, a sua rotina. Eu queria que o senhor me contasse um pouco. Glória a Deus. Ah, meu amado Genilson, eu, pela misericórdia de Deus, sou evangelista, né? Faço parte no ministério Assembleia de Deus, Palavra e Louvor, junto com nossa pastora Celina, nosso presbítero Valdeir, né? Nossa missionária Antônia, missionária Célia e alguns servos dedicados à obra a qual o Senhor tem colhido, né? Tem juntado para a gente fazer essa grande obra, né? Nós fazemos obra missionária, né? A qual nós temos um pastor que está com a mão na arado, nosso pastor Carlos, né? Nós, de vez em quando, viajamos para o interior para levar a palavra, né? Levar também recursos, né? Para aquelas pessoas que estão ali, algumas encarceradas pela mão do inimigo, lamentavelmente, umas que estão na presença, mas são um pouco necessitadas de mantimentos, e ele ajunta lá e ajunta os irmãos de vários ministérios, sem placa de igreja, para ajudar o povo, né? É o verdadeiro evangelho a qual o Senhor tem determinado para nossas vidas, né? Para que nós possamos ir ganhar as almas, né? E ajudar aquelas pessoas que estão, lamentavelmente, perecendo, né? E nós também fazemos evangelismo noturno, né? Junto com o nosso presbítero Abraão, ali no centro do Recife, né? Frente à Igreja do Carmo, que não é fácil não, viu? É luta, né? Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado e o nome do Senhor glorificado, com aquelas almas ali se rendendo, né? E as almas que aceitam a Jesus ali, que estão precisando de um lugar para se reconciliar primeiramente com Deus, né? E com a sociedade, né? Temos lá um lugar lá onde tem o nosso professor que ajuda lá a arrumar trabalho para eles, né? Estar na presença lá, tem sempre a palavra do Senhor, né? E ficar longe das drogas, né? Ou seja, uma casa de recuperação, né? Onde primeiramente Deus sustenta, né? E ajuda de um irmão, de outro, e a obra vai sendo feita e o inimigo vai caindo por terra. Eita, glória a Deus. Tá vendo, irmãos? Isso é uma obra muito linda, meu evangelista. Eu fico muito alegre porque nem todo mundo quer sair do conforto, do seu lar, da sua casa, muitas das vezes, para ir evangelizar, né? Ir buscar as almas, levar o alimento, a palavra de Deus. Porque, meu evangelista, muitas das vezes, eu queria que o senhor comentasse, muitas das vezes, muitas pessoas às vezes pensam assim, não todas, mas algumas pessoas pensam assim: oxi, mas por que aquela pessoa está ali? Porque quer, porque... E bota ali muitas coisas, né? É assim, eu queria que o senhor me contasse um pouco assim, sobre essa questão da sua visão. A visão que o senhor vai fazer o evangelismo, a sua visão ela está pautada assim, em levar a palavra de Deus, né? Mas tem pessoas que não têm essa mesma visão. Eu queria que o senhor me contasse um pouco dessa sua visão, para que eles pudessem também abrir a mente do povo, para que muitas das vezes tirasse esses empecilhos aí, né, que fica na mente e impede a pessoa de evangelizar e de fazer a obra. Porque aí requer alguns fatores. Muitas pessoas, elas não querem entrar nesse barco do evangelismo porque sabem que é um alto preço.
A Bíblia vai dizer que quando Jesus disse para os discípulos, olha, entra aí no barco, passamos para outra margem do lago. Ali eles entram, mas sem saber o que é que vai acontecer do outro lado. A Bíblia vai dizer que se levanta uma grande tempestade. Que o barco balança para lá e para cá, começa a encher d'água. E os discípulos vão acordar Jesus que estava dormindo na polpa do barco. Vai dizer, olha, Jesus, não importa que perecemos. Mas só que eles não sabiam o que eles iam fazer. Mas Jesus já sabia que era uma obra missionária para libertar um homem que estava possesso de uma grande legião do outro lado. E o que é que eu vejo isso hoje em dia? Tem pessoas que têm medo da retaliação. Tem pessoas que têm medo de pagar um alto preço, de entrar nesse barco e de repente pensar que vai naufragar. Mas nós temos que crer e confiar que Jesus está no barco. Pode bater o vento que for, ele não vai afundar não, porque quem te dá autoridade para fazer a obra é Jesus de Nazaré. E outro fator que eu vejo muito assim, meu irmão Genilson, pessoas não tiveram a experiência de ver uma pessoa se rendendo, uma pessoa que estava ali aí à beira da morte, encarcerada, presa ali, acorrentada na mão do inimigo. Quando você leva a semente preciosa, que é a palavra do Senhor, quando ela entra ali, germina, aquela pessoa ali, ela começa a se quebrantar, a chorar e dizer, eu quero esse Jesus. É algo muito alegre. É algo que, se as pessoas tivessem esse amor no coração de buscar, porque pregar em 4 paredes, com fundo musical dentro da igreja, é bom demais. É verdade. Agora vai pregar nas ruas, é gente com faca, pedaço de pau, é foice, pessoas drogadas, bêbadas, possessas de demônio. Aí muitas pessoas não vão porque tem medo disso, né? Mas aquele que te mandou, ele é fiel para te proteger e vai continuar usando cada um para ganhar essas almas que estão encarceradas, porque eu sou testemunha disso aí. Quando eu comecei para essa obra lá no centro do Recife, eu vi coisas que, quando eu evangelizava em alguns cantos, eu não via, né? Mas o inimigo, ele sempre quis me oprimir. Logo na minha trajetória cristã, quando eu comecei a evangelizar, pregar literatura, dizia, você aceita, Jesus te ama. Pessoas usadas pelo inimigo diziam, eu vou te matar, tu não vai chegar longe. Agora, já pensou se eu desse ouvido ao inimigo? Hoje em dia, pela misericórdia, eu tinha ganhado algumas almas. E o conselho que eu te dou é esse. Jesus está com você em todos os cantos. Ele vai te dar sabedoria, discernimento e estratégia para você ganhar essas almas para o reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus, evangelista. Que palavra abençoada. Então você vê, irmãos, que a visão, né, do evangelista não é justamente uma visão... Olha, você vê que quando o evangelista já começa a falar, a gente já consegue entender o amor que tem pelas almas, não importa a retaliação. Então, às vezes, muitas pessoas assim, eu não vou porque a minha casa vai ficar de cabeça para baixo, eu não vou fazer porque eu sei, mas é aquilo que Jesus passou também por isso, porque Jesus ele ia pregar e lançavam pedra em Jesus, né? Tentavam prender Jesus, e umas vezes Jesus teve que se sair para não ser ali, para ele não apedrejar Jesus, ele teve que se sair do meio do povo. Então a gente vê que o ministério de Cristo, às vezes, você vai passar por situações, você vai perder para ganhar, né? Você vai, o apóstolo Paulo e outros discípulos também sofreram as retaliações do evangelho, né? Paulo estava preso. Então, muita gente pode pensar assim, não, o grande missionário, o grande evangelista é aquele que vai estar em evidência, é aquele que vai estar em cima dos palcos, é aquele que vai estar ali, o seu cartaz vai estar ali numa cruzada, mas se esquece dos evangelistas que estão fazendo a obra de Deus, né, sofrendo perseguição, né, porque sofre perseguição, mas a obra do Senhor, ele está vendo tudo que a gente faz, né? Glória E a recompensa do Senhor, ela é grande porque ela vem diretamente de Deus. Não importa que o homem olhe, que o homem deixe de ver, que o homem vai aplaudir, que o homem vai colocar o cartaz, não. Mas não importa o que Deus está fazendo, porque eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão desses missionários que tem, né, que tem muitos missionários anônimos. Eu queria que o senhor falasse um pouco, uma palavra para esses missionários anônimos que às vezes
estão ali e não é visto por ninguém. Às vezes não é visto, né? Eles fazem a obra de Deus, mas não são reconhecidos e por muitas vezes pode se entristecer, mas não é assim, né, evangelista? Não é assim. Sabemos que nós não viemos para agradar pessoas, né? Viemos para agradar a Deus, né? Certa feita, em Éfeso, capítulo 3, se eu não me engano, estava havendo uma grande corrupção. As pessoas estavam deixando de adorar a Deus para adorar uma deusa chamada Diana. E começou a multiplicar aquela idolatria ali. E Paulo vai chegar lá em Éfeso, vai começar a pregar a palavra ali, né? E vai acontecer que aquele comércio ali que comercializava muita estátua de Diana vai começar a fraquejar. Ou seja, botaram Paulo para correr, né? Porque o comércio estava ficando fraco e o que é que eu aprendo com isso? Vai chegar momentos que nós vamos pregar palavras de salvação, palavras poderosas para que as pessoas venham ver quem é o verdadeiro Deus e vamos ser apedrejados, vamos ser expulsos de alguns lugares, porque a maior certeza de que Deus tem uma obra missionária na tua vida é quando você começar a pregar e você ser afrontado. Você vai ficar triste, mas continue. O próprio Jesus disse que não seria fácil. E o conselho que eu dou a cada um, ninguém pode aqui na terra estar vendo o que você está fazendo, mas tem um Pai lá no céu que contempla tudo e anota o que você está pregando, o que você está fazendo. Não ligue para as oposições, só continua na porta e continue honrando esse chamado a qual o Senhor entregou nas suas mãos. Ninguém pode estar vendo, mas tem uma plateia lá no céu que está te aplaudindo e está te honrando, porque a palavra do Senhor vai dizer que nosso trabalho não é em vão. Tem uma recompensa. A recompensa não pode vir aqui da terra, mas está lá no céu te esperando essa noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. A gente vê, evangelista, que por muitas das vezes, como a gente falou num podcast passado aqui, muitas das vezes os da casa não são honrados, né? Não são honrados, os da casa não são muito honrados e pessoas honram mais os de fora que vêm, mas muitas das vezes tem pessoas que estão dentro da casa, né, dentro da congregação, ali naqueles irmãos que saem ao campo, que muitas das vezes está precisando de uma ajuda, está precisando de um conselho, de uma palavra, de uma ação com fé, uma obra com fé. Como muitos dizem assim, a obra sem a fé, ela é morta, e a fé sem a obra também é morta. Então, a questão do evangelismo, a questão do evangelizar também, eu vejo muitas pessoas, às vezes, que não estou dizendo alguns casos, mas alguns casos que eu vi, pessoas, às vezes, vão levar cestas básicas, missões, para tão longe e esquece de quem está tão perto. Queria que o senhor comentasse também um pouco sobre esse assunto. É verdade, né? Isso acontece muito nos últimos dias, né? Que, lamentavelmente, mas muitas pessoas fazem esse tipo de obra por status, né? É verdade. Para aparecer, né? Mas a minha Bíblia vai dizer que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, né? Hoje em dia, nós estamos vendo o apóstolo Paulo, ele dizia para Timóteo que o amor de muitos esfriará. Ou seja, né? Às vezes tem um que está necessitado dentro do ministério e, lamentavelmente, às vezes ninguém vê. Vê o de fora, mas não vê o de dentro. Mas como é que eu posso fazer lá fora se eu não fiz o primordial, que é o de dentro? Porque um desses que está sendo ajudado dentro é mais um para guerrear lá fora. Exatamente. E assim, né? Se eu não faço isso dentro da minha casa conforme, como é que eu vou agradar a Deus para fazer isso lá fora? Fica difícil, né? É verdade. Tá vendo, irmãos? Então, a importância
né, de vocês. Muita da gente, eu vejo muito sobre essa questão de a gente vai fazer 100 cesta básica, 200 cesta básica, e ele leva para o interior. E eu já fui testemunha, né, que eu pedi a esse irmão. Eu disse, uma irmã chegou para mim e disse, irmão Genilson, eu estava precisando disso. Eu disse, eu estou vendo aqui um irmão que está fazendo esse projeto e eu vou pedir uma para você. Aí disse, tá certo, mas eu pedi, ele disse, não posso não, porque eu vou ter que levar para longe. E os que estavam perto, ali perto mesmo, precisando, necessitado. Então, é como o senhor falou, o evangelismo, a obra social, o evangelismo começa logo de perto, né, para depois ir para os de longe. E a gente está falando sobre a questão do amor e da visão da liderança sobre a questão da congregação, a questão de olhar, honrar os membros, saber como é que os membros estão. Isso aí também é um ato de evangelizar, né? O evangelista é um ato de acolher, de amor, que é necessário, né? Eu queria que o senhor falasse também para que os irmãos pudessem entender também. É verdade. Vou contar um caso que acontece de vez em quando lá no ministério. É quando o irmão, alguns que não trabalham fechado, mas gostam de honrar com os compromissos. Aí chega com o seu dízimo e dá lá, nossa pastora lá, ela olha assim, que foi? Não, porque as coisas estão apertadas. Uma das coisas que eu vejo que ela faz, que é difícil hoje em dia fazer, ela faz assim. Ora, aí pega e diz, tome, você deu a Deus, agora Deus está lhe abençoando. Porque aquele que semeia na casa do Senhor, ele vai receber também do Senhor. Aí, ou seja, ela pega o dízimo e devolve. Porque hoje em dia, muitas pessoas elas perderam essa visão espiritual dentro da igreja. Às vezes tem irmão que está passando algo tão turbulento, mas fica até com vergonha de comentar, conversar, né? Mas uma pessoa que quer dizer, ela tem visão espiritual e vai saber qual é o problema da ovelha. Vai sentar, vai chamar para conversar e vão resolver aquela situação. Fui parte do ministério em Pernambuco e o saudoso pastor Hernando, ele sempre, quando estava orando, ele dizia assim, Deus, se o Senhor não me der um ministério que não ajude o próximo, não é melhor você me dar, não. Porque o maior amor é ajudar o próximo. É verdade. Não adianta você estar com os cofres cheios de dinheiro e poder aquisitivo e seu irmão necessitado lá e você não ajudar. E hoje em dia nós estamos vendo, né? E a maioria desse dinheiro vai para onde? Meu irmão Genilson, não sou contra a festa. Claro, o ministério tem que ter festa, tem que ter uma comemoração. Mas você já imaginou esse ministério que são festivos toda semana, se pegasse uma parte desse dinheiro, investisse em cesta básica, remédio, dissesse, bora fazer obra missionária? Qual alegria maior seria dentro da igreja, ou quando levasse a semente preciosa, a palavra, uma cesta básica, uma pessoa dessa se convertesse? A festa seria maior no céu, sim ou não? É verdade. É isso que Deus quer. Aleluia. Exatamente. Porque aí você está cumprindo um dos maiores mandamentos, né? Que Jesus ele nos ordenou de amar ao próximo como a si mesmo, né? Aquele cuidado, né? Aquele carinho, aquilo que... Muitas das vezes a gente sente a preocupação pelo irmão, né? A gente sente aquela dor que o irmão está sentindo, a necessidade que o irmão está passando, a gente sabe, a gente sente em nós aquela necessidade. Isso aí é porque a gente está buscando, querendo, né, cumprir a palavra do Senhor, que ele diz amar ao próximo como a ti mesmo. Então, o cristão ele tem que amar, não com fingimento, mas amar verdadeiramente, se importando, acolher, abraçar, ajudar, levantar. E eu sei que, né, no seu testemunho, assim, na sua experiência de vida, né, como evangelista e como também foi presbítero, teve a sua carreira. Eu creio que muitas pessoas passaram pelo Senhor, que o Senhor deu apoio, deu ajuda e graças a Deus estão aí de pé. Eu queria que o Senhor contasse um exemplo de alguém que também o Senhor deu a mão assim, o Senhor viu. Porque muitas das vezes tem pessoas que tem que ter essa certa vigilância, né, meu evangelista? É verdade.
Está com mais ou menos acho que 1 mês e meio. Tivemos uma guerra bastante intensa lá no evangelismo de rua, onde um rapaz que era dali perto aquele cemitério ali no centro do Recife ali, se eu não me engano era dos holandeses, e ele foi lá para o centro. Ele estava embriagado lá e arrumaram a briga lá e pessoas queriam matar ele. Tomaram a carteira dele, tomaram o celular, espancaram e chuva que Deus mandava. Ninguém queria apartar nem nada. Até policiais que estavam perto deixaram lá. Aí corre eu e a missionária lá, pela misericórdia, atrás dele, as pessoas com pau e com prego, para querer matar. E ali a gente pega ele e bota debaixo da barraca. Disse, ninguém vai bater nele mais não. Ele tá bêbado, os caras vão matar, vamos matar. E ali nós, pela misericórdia, nós oramos. Ele aceitou Jesus. Ele disse, eu quero ir para casa. Nós vamos botar você no ônibus. Você vai para sua casa. E o inimigo, né? Usando um cidadão lá, um porrete bem grande, aquele de palito cheio de prego. Se eu vou matar ele, vou matar ele. Vai não, vai não. Ele arrodeava. Nós botamos ele dentro do ônibus. E ali ele olhou com aquele olhar de agradecimento, e dando tchau. E pessoas que viram essa cena disseram, rapaz, irmão, Deus é com vocês mesmo. Vocês naquela chuva lá, aquele homem lá que ia morrer. Ou seja, é como eu falo, é bom demais pregar em 4 paredes. Mas para sair ao campo minado, ninguém quer não, sabe que é terrível. E pessoas ali viram e disseram, rapaz, que Deus continue abençoando vocês. Quantas e quantas pessoas ali nós já levamos a semente preciosa, depois chegou esse irmão, dá aquele abraço, me dê um abraço aí, irmão. Oi, obrigado. Tem o mesmo que a gente falando sobre o amor verdadeiro de Jesus, aquele amor que não falha, aquele amor que salva, cura, liberta. Aquele rapaz ficou olhando assim, e tinha outro. E até isso eu não vi ele que estava assim atrás. Quando nós terminamos de pregar para esse aceitou e saiu cantando tanto hino da harpa cristã. Toda vez que a gente chega lá, ele, irmão, bora cantar hino. Vamos embora cantar hino. E o que estava lá, ele olhou assim, disse, irmão, eu vi vocês falando de Jesus ali. Eu quero aceitar Jesus. Glória a Deus, aleluia. E até hoje esses irmãos, eles chegam, abraçam, agradecem. Lamentavelmente, alguns caíram porque não quiseram ir para a casa de recuperação. Mas nós estamos perseverando, estamos orando, estamos dando suporte, né? Porque não adianta você só chegar, ganhar aquela alma ali, não perguntar, não orar, não dar suporte, não perguntar. Fica meio difícil, né? É como se você pegasse uma ovelha aqui, soltasse dentro do curral e deixasse ela para lá. Não. Nós temos que dar conta das almas que se rendem. Eita, é verdade, evangelista. Essa é a pura verdade, viu? Porque assim, não é o fato de você ganhar alguém para Jesus, aí você ganha aquela pessoa para Jesus, você tem uma certa convivência com aquela pessoa ali, você está ali sempre vendo aquela pessoa ali, e você ganhar apenas por mais um número é muito diferente. E a gente vê que tem muitas pessoas que ganham por número, ganham por quantidade, ganham por uma coisa ou outra. E o amor? E a sinceridade? E a verdade? Onde é que está? Em se preocupar? Será que foi uma preocupação pela alma? Foi pela ação por mais um mérito em ganhar aquela alma? Onde está o coração? E justamente essa questão é muito importante, porque o apóstolo Paulo, ele saía levantando discípulos, de fazer discípulos, né? O evangelismo e de fazer, né, discípulos, levar a palavra do Senhor e fazer discípulos. Então ele saía, viajava, ele ia fazer o seu evangelismo, mas ele, uma hora ou outra, ele voltava, né, por aquele lugar para saber como é que estava, mandava por carta ali, e é muito essencial o evangelista, a congregação e os irmãos que fazem essa obra está sempre ali se importando, porque até muitas das vezes a pessoa que se converte diz, mas aquele irmão nunca mais falou comigo, aquela irmã não me disse mais nada e deixou assim, não sei o quê. Então termina, talvez, pode até entristecer a pessoa, né, meu evangelista? Realmente entristece. O amor de Paulo era tão intenso pela obra e pelas ovelhas que, mesmo ele preso,
ele ainda mandava carta, se preocupava, e é assim mesmo. Hoje em dia, muitos não se preocupam mais com as almas que foram ganhas, né? Alguns gostam de estar em status, ganhar aquela alma, tudinho, sei o que. Esquece até de Jesus, lamentavelmente. E deixa pra lá. É o que eu vejo nisso. A importância das pessoas é status, dizer que não ganhei e cuidar. Quando nós olhamos aquela parábola do bom samaritano, aí você entende o que é um amor real. Ou seja, porque ele não se batia. Mas veja, ou seja, né? A Bíblia vai dizer que vem um sacerdote, olha de longe assim, nem liga. Pega o beco. Depois vem um levita, olha assim, nem liga. O bom samaritano veio lá, olhou, né? Cuidou das feridas, né? Ali, né? Passou azeite, vinho, né? Levou para a sua estalagem, disse, cuide dele que na volta eu pagarei o que passar. É o verdadeiro amor. É cuidar, independente de classe, cor, idade, porque Deus, ele veio para todo mundo, Genis. É verdade. Glória a Deus. Essa é a pura verdade, meu evangelista. A importância de você, né, que é evangelista, você que é pastor, né, você que é membro, você que é irmão, né, essa questão do amor, meu evangelista, que tem se esfriado cada dia mais. A gente acorda de manhã, briga entre vizinhos. Fulano já está batendo no ciclano e aquela bagunça. Logo de manhã cedo, eu tive até um sonho essa semana. Eu tive um sonho, eu fui dormir assim que cheguei, umas 5 horas da tarde, e nesse sonho eu via o camarada passava com ônibus por cima de uma moto do cara e saia arrastando a moto com tudo. Isso no sonho, era uma briga muito grande. E quando eu me acordei, tava na rua de casa, a maior briga, a confusão que parou toda a rua. Então todo mundo tava ali observando aquilo ali, pessoas se agarrando, brigando, jogando cerveja no outro. Foi a maior anarquia. Só o diabo que tava ali, né, gostando disso tudo. Mas a gente tava ali intercedendo, Jesus, tenha calma, Jesus, venha cá. Porque a gente sabia que é assim que começa. Então parecia que o inimigo tava manifestado lá na rua. E tava usando todo mundo. Um brigava de cá, outro brigava de lá. Então essa falta de amor tem se esfriado muito. E nós estamos aqui para levar essa paz e esse amor. Né, meu evangelista? De chegar no lugar onde está em guerra e o lugar ele ser transformado em paz, em alegria. Isso é muito importante que a gente venha levando essa mensagem de amor, de paz, de salvação, né, para que justamente essas pessoas consigam se encontrar com o que realmente ali estão precisando, né, meu filho? É verdade. Para você ver que a falta de amor é tão grande que nessa briga eu não vi, mas eu posso dizer que foi mais ou menos assim. Todo mundo brigando, no lugar de pessoas ir para separar, a maioria das pessoas hoje em dia usa isso aqui. É verdade. Para estar filmando, no lugar de estar separando, no lugar de estar... Para você ver como é que o amor esfriou, né? A Bíblia vai dizer que o inimigo ele anda ao nosso derredor, bramando e rugindo como leão em busca de quem possa tragar. E, lamentavelmente, hoje em dia o mundo está assim. O amor está esfriando, está acabando. Nos últimos dias você está vendo a quantidade de pessoas que evangelizavam. Antigamente eram muitas pessoas, muitos grupos de evangelismo. Quando você ia para um canto, vinha um grupo de lá, outro de cá, já evangelizia ali. Você entregar literatura, a pessoa dizia, não, já peguei 2, 3. Hoje em dia está escasso. Hoje em dia está poucas pessoas. Muito soldado retrocedendo, muito soldado hoje em dia sem coragem, né? Hoje em dia um céu de bronze intenso, né? Tô cansado. Mas o que nós vimos hoje em dia é isso aí. Para evangelizar, fazer a obra do Senhor, o povo de Deus está cansado. Mas vai no shopping dia de domingo, tá lá. Irmãos, irmã, não tem cansaço nenhum. Vai na casa do Netflix, não tem cansaço nenhum. Por quê? O amor esfriou, mamãe nisso. São poucas pessoas que estão com
a mão no arado. A palavra do Senhor vai dizer o quê? É grande a seara, mas poucos se feriram. Eita, Jesus, é verdade. Essa é a pura verdade, evangelista. Eu fico observando mesmo. Eu me lembro no tempo que a minha avó, a irmã Bia, ela não parava de evangelizar. A vida dela era evangelismo. Ela saía de manhã e era como aquele evangelismo com obra. Ela saía de manhã cedo com a bolsa vazia embaixo do braço. Aí meu pai muitas das vezes ficava, mãe, toda vez mãe sai com a roupa, sai com a bolsa vazia. Ela saía com a bolsa vazia, ia na casa de um irmão, conversava com os irmãos, procurava saber como é que estavam as coisas. Aí a mãe dos meninos, que era jovem, criança, dizia, meu filho tá aqui, mas tá sem roupa. Ela saía com aquela bolsa, ia na casa de outra pessoa, pegava a roupa e levava para aquela irmã que estava sem. Glória. Então ela saía fazendo essa obra. Uma vez meu pai ligando para ela, mãe, a senhora tá onde? Ela, vem aqui, meu filho, que eu tô com uma bolsa cheia de roupa aqui que eu vou levar para casa de uma irmã que tá precisando e eu não tô... Vem aqui me buscar de moto. E ele achou muito ruim nesse dia de buscar ela, saiu reclamando, achando ruim. Mas depois de muitos anos ele veio entender. Hoje, depois que minha avó faleceu, ele conversou comigo e disse, Nilson, eu entendi. A tua avó saía para ajudar os irmãos, saía para ajudar o povo. Ela saía, ela saía de casa de manhã, só chegava meio-dia. Aí depois de meio-dia ela saía, só voltava de 4 horas da tarde. E assim era a vida dela, não ficava muito tempo em casa. Ela saía, fazia as coisas dela, acordava 4 horas da manhã e saía, levava a Bíblia e ia embora fazer a obra de Deus. Eu acho que, né, ela até uma vez, eu passando por uma situação difícil, ela se abraçou comigo e começou a chorar. Ela sentiu a dor que eu estava passando da provação ali. Então, ela deixou um legado muito grande. E é muito importante, né, que os evangelistas, os missionários, todos que estão, vocês que estão assistindo esse podcast, vocês carregam um legado muito grande. É uma história que está sendo escrita, né? São missões, atividades que vocês estão escrevendo na vida de vocês, na vida de quem se encontra com vocês. Né? Isso aí tudo está sendo escrito por Deus. Né? E todos nós estamos escrevendo uma história e é necessário escrever do jeito certo, fazendo a obra de Deus, né, Evangelho? É verdade, né? A palavra do Senhor vai falar que ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, né? E louvo a Deus pelas pessoas que eu conheci que estão fazendo essa obra intensa, né? Sem retroceder, sem olhar para trás, porque nós sabemos, é difícil, é cansativo, é fadigante, mas o Senhor, Ele renova nossas forças. O Senhor, Ele tem nos dado estratégia, tem dado sabedoria, e tudo isso supera as dificuldades, né, que nós temos do dia a dia, né? Trabalho secular, família, alguns problemas em algumas áreas, né? Mas o Senhor, Ele nos ajuda. E quer ver o remédio para curar todo tipo de tristeza? É evangelismo. É verdade. Você vai evangelizar. Às vezes é cada testemunho tão impactante que em vez da gente evangelizar, a gente sai evangelizado. Nós aprendemos mais. É muito testemunho impactante, onde pessoas perderam família, perderam casa, perderam entes queridos por causa de uma brecha que o inimigo entrou. A palavra do Senhor fala em Gênesis capítulo 4, verso 7, que o pecado já está à porta. Basta apenas dominar. Tem muitas pessoas que não dominaram, ou seja, caíram no laço do inimigo. E Deus, Ele nos levantou. Verdade. Como bons samaritanos para, como foi falado aqui, né? Levantar o caído, instruir, né? Para que não venha cair nas astutas ciladas do inimigo das nossas almas. E muitas pessoas têm esse chamado, porém não têm coragem. E algumas, às vezes, têm a coragem, mas pensa que está sem capacidade. Mas Deus, Ele nos capacita. Deus, Ele
nos prepara, e tem muita gente que às vezes quer fazer esse tipo de obra de todo jeito. Não é todo jeito. É uma área que é muito arisca. É uma área que você pode sair envergonhado se não tiver no centro da vontade do Senhor, não tiver nos seus estatutos, nos seus mandamentos, pode ser envergonhado. Ou seja, não é uma obra para fazer de todo jeito. Não. De todo jeito, você, no lugar de ganhar alma, você possa ser que a palavra do Senhor, ela tanto salva como machuca. E nós temos que ter discernimento, direcionamento do céu para transmitir aquela palavra qual o Senhor vai nos mandar. Não é de todo jeito, não. Para ter salvação não é de todo jeito, não. É como Deus quer, porque às vezes tem pessoas que pensam, não, eu posso, eu entendo. Não. Evangelismo de rua não é desse jeito, não. Evangelismo de rua é na graça e na sensibilidade dada pelo Senhor. É verdade, evangelista. E o testemunho é algo muito importante, né, evangelista? Tipo assim, imagine um crente sem testemunho. Ele foi evangelizar. A primeira pessoa que vê ele assim vai dizer, poxa, meu irmão, eu te conheço. Eu conheço a vida dele. Então, o testemunho é algo muito importante, irmão. Né, de você ter a conduta de servo de Deus, de uma conduta de um homem de Deus ali, porque o povo está observando, está vendo a pessoa quando sai, quando chega, quando entra. Tem uma nuvem de testemunha também terrena. É verdade. Ali observando o evangelista, vocês que estão evangelizando, bastante cuidado para não passar por esse tipo de situação. Muitas das vezes a gente ia evangelizar, logo no começo assim, a gente ia evangelizando. Aí quando eu voltei para Jesus, né, que eu me passei um tempo afastado, 4 anos, mas depois quando eu voltei, mas em meio a esse período eu sempre estava, às vezes eu ia para o evangelismo, só que eu ficava envergonhado no meio dos irmãos, eu ficava me escondendo no meio deles. Então a vergonha ali do pecado, a vergonha de alguém me ver, né, e dizer, oxe, eu conheço esse camarada, onde ele está? Daí eu ficava por ali pelo meio dos irmãos, me escondendo com violão. Então pode ser que nesse momento tenha pessoas passando por essa situação. Porque ainda precisa alinhar a vida diante de Deus. E quando falamos a vida, é a sua vida mesmo. O seu comportamento na sua rua, na sua casa, no seu trabalho, né, diante de Deus, a sua vida, a sua personalidade, o seu caráter. Isso aí precisa ser tudo moldado, né, evangelista? É verdade, é verdade. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que está em cima do muro, lamentavelmente, nós sabemos, né? E esse tipo de obra tem que estar certinho alinhado. Né? Esse tipo de obra aí não é de todo jeito que se faz. Correto para algumas pessoas que oscilam nesse tipo de obra é se reconciliar com o Senhor, se alinhar, né? Tá indo de acordo com as escrituras sagradas, né? E ir para o campo. Não do jeito que fica, porque tem muito cristão que é assim, lamentavelmente. Em casa, às vezes é tudo aquilo, né? É palavrão, xinga um, xinga outro. Aí quando vai para a igreja, para o campo, é completamente diferente. Não. Você tem que mostrar sua transparência, quem você é, tanto na igreja, no evangelismo, na sua casa, porque já pensou? Alguém vê você xingando sua esposa e vai evangelizar, dar uma palavra num problema de casal numa rua. Aí, o que é que pode acontecer? Oxi, tu vai me dar uma palavra de consolo sobre o meu casamento se tu desisca a tua esposa, isso, aquilo, e a vergonha, porque Satanás é astuto. Ele fica só ali, só esperando uma brechinha. A próxima vez que ele é acusador, né? Só esperando uma brechinha. E para que você não venha passar por esse tipo de constrangimento, se alinhe, se conserte e bora-se embora, botar fogo na Babilônia. Glória a Deus. É muito importante, evangelista. A gente ri assim, irmão, mas porque a gente... Já vimos essa situação também, já vimos, né? Já vimos muito. Eu passei por uma situação dessa, eu sei que não é fácil,
Eu passei por isso, eu ficava me escondendo no meio dos irmãos, porque ali eu sabia que eu estava errado. Eu sabia que eu estava errado. Então, eu ficava ali pelo meu violão, me escondendo, tentando me abaixar. Quando via alguém conhecido, eu virava o rosto. É sério. Eu tô sendo sincero. Quando via, eu me virava o rosto pra ninguém me conhecer. Eu disse, esse camarada me conhece. Eu virava o rosto assim já pra ele não me ver. Um tipo de situação, uma missionária que estava junto com a gente fazendo a obra, ela não estava 100% com Jesus, né? Ela estava oscilando em algumas áreas. E aí chega uma mulher de fora e ela disse, eu quero oração. E ali nós já olhamos assim, eu de longe, olhando assim, ela pedindo oração. E ela dizia, eu quero que essa missionária ore por mim. Aí essa missionária olhou assim toda espantada. Aí o presbítero pegou e disse, não, quem vai orar pela senhora não é ela, não. É o evangelista que está ali. Ó. E quando ela chega, disse, ele vai orar por mim, não. Quem vai orar é ela. Aí ele disse, não, se quiser ele. E ela não conseguia nem olhar nos meus olhos. Tá vendo? Aí uma pastora estava lá, a pastora, não, eu vou orar por ela. Ela olhou assim, não, mas eu queria que fosse ela, não. É evangelista ou a pastora? E ela ficou meio assim, trêmula. Na hora que a pastora foi orar, ela disse, calma, pastora. Eu me olho. A pastora começa a orar, ela já cai. Por que ela queria que a missionária orasse? Ali havia um balde de água fria na missionária. Satanás, ele é astuto. É verdade. Ele envergonha. E quando ela cai pela primeira vez, que se levanta, ali Deus, ele fala comigo e diz, vou te usar, meu filho. Quando, pela misericórdia, bota a mão na cabeça dela e diz, em nome do Senhor Jesus, sai agora. Só vi aquilo preto para um lado e para o outro, misericórdia. E ela ali saiu, quero água, quero água, quero água. Toda assustada, e disse, saiu, saiu, saiu. Ou seja, o inimigo, ele é sagaz. Ele é sujo. É que o inimigo poderia dizer a ela, como é que tu vai me expulsar se tu faz as coisas de acordo com o que o inimigo quer? E aí? Como é que é ser? É difícil, meu amado. É muito espinhosa, essa obra é muito espinhosa. Então, irmãos, serve de experiência você que está aí, né, assistindo esse podcast, né, evangelista, para que ganhe um pouco, ganhe experiência nessa questão. Porque muitas das vezes, não tenho experiência, precisava ouvir um podcast desse, né, para que a mente ela consiga se abrir um pouco. Muita da gente tem esse desejo no coração do evangelismo, de ser um evangelista, de pregar a palavra de Deus, de sair evangelizando, fazer obra missionária. Então, muitas das vezes, ainda assim, porque eu não estou conseguindo? Né? Porque muitas das vezes pessoas que têm aquela vontade tão rápida de fazer, mas aí acaba tropeçando todos os degraus ali, que primeiro tem que ir devagarzinho, né, evangelista? Né? E nós temos que pedir orientação a Deus, né? Discernimento, direcionamento, né? Temos que estar também perto de líderes, né? Por exemplo, assim, quando eu comecei a evangelizar, o pastor Antônio dizia, fica sempre perto de mim. E ali saíram 3 pessoas novas convertidas. Eu, o auxiliar Walter, e agora auxiliar, para a glória de Deus, e nosso irmão Wilson. E o saudoso presbítero Feliciano. E chegamos ali, uma área perto ali do areeiro, onde veio um homem que estava, parecia embriagado. Nós não tínhamos ainda essa visão espiritual de discernimento para ver se era demônio ou se era bebida alcoólica. Parecia que ele estava bêbado. E quando ele chega assim, ele olha para o Wilson assim, filho, eu quero que me dê a palavra a ele. Aí o pastor Antônio disse, não, ele não, quem vai dar é o presbítero. Se você quiser, a palavra é essa aqui. O inimigo é sujo. O inimigo é sagaz. Quando o presbítero dá aquela palavra conforme, ele olha assim, se joga para o lado, aí o pastor Antônio está repreendido, em nome do Senhor Jesus. Ele vira as costas e sai. Tem que ter a preparação. É verdade. Tem que ser moldado por Jeová, né? E tem que estar vigilante nessas áreas aí.
Mas eu totalmente só creio e confio que aquele que ainda lamentavelmente não está preparado, Deus prepara. E Deus, ele vai colocar em algumas guerras que vai lhe usar. Enquanto isso, vai se preparando, vai comendo Bíblia, vai orando, né? É Porque a verdade. Bíblia vai dizer que tem que achar demônio, você sai com jejum e oração. Uma obra dessa aí, você não pode ir de todo jeito. É, um, um minuto de oração, sem estar se consagrando, porque é espinhosa, tem que estar revestido, tem que estar alinhado, tem que estar moldado, porque senão estreita. O evangelista estava aqui pensando sobre até essa questão, irmão. Assim, Deus ele vai nos dando sabedoria, porque tem pessoas que até ali estão fazendo o evangelismo, aí insiste. Isso aí é um pouco de falta de sabedoria, né, evangelista? Aquela insistência ao extremo de a pessoa dizer não. Eu já vi muito em alguns casos, até na congregação, até às vezes em alguma determinada igreja, eu vi o pregador ele vinha com toda aquela autoridade, todo aquele fervor, ele descer do púlpito tão ali fervoroso e ir até aquela pessoa, né, que não é evangélica e insistir para aquela pessoa. Mas quando ele vinha, a minha mente já me dizia, o rapaz não vai querer, porque tá forçando muito. Aí um forçava do lado, outro forçava do outro. E a Bíblia diz, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Então, muitas das vezes, o evangelismo ali, até uma literatura que você entrega, um Jesus te ama, ou Deus tem um plano de salvação na tua vida, ou alguma palavra ali que vinha que vem do Espírito Santo, aquela pessoa vai receber aquela palavra automaticamente, ela já vai estar preparada para aquele encontro onde a palavra já vai entrar no coração dele. Era tudo aquilo que ele estava esperando, né? É como ali um preenchimento naquela alma ali, para aquela já se entregou ali ao Senhor Jesus. Então, a insistência também para quem está começando no evangelismo, quem está evangelizando, ela também pode ser algo que atrapalhe o ministério do evangelista, do missionário, né, meu evangelista? É verdade. Em algumas situações, algumas pessoas, você pode ver quando estamos evangelizando, que já vê um grupo de evangelismo de longe, já corre. É verdade. Já se torna aquela guerra. E tem o convite bendito, né, que sempre nós fazemos, né? E tem pessoas que Deus, ele vai para lá no coração e insiste, porque sabe que há pouco tempo soube na frente dessa pessoa, Deus quer dar um grande livramento. É verdade. Deus, ele vai falar. Mas, às vezes, tem situações que a palavra foi até cabe tu aceitar ou não, é contigo e Jesus. E, às vezes, tem pessoas que já aceitam aquela palavra assim, mas fica ali meia rancorosa e chega um momento que você está insistindo uma, duas vezes, a pessoa não quero, não quero, não quero, não quero. Isso vai causando uma ira, uma raiva. É como É verdade. uma pesca. Nós temos que ter paciência, esperar o peixe morder a isca. No momento certo, a gente dá aquela que chama mucinca, né? O peixe vir. Porque se tu já imaginou, o peixe tá na água, bate com a vara assim, ele vai fazer o quê? Ele vai correr. É verdade. Tem peixe que tem que ter cautela, tem que ter experiência. Senhor, como é que eu vou entrar nessa área aí? Como é que eu vou fazer? Qual é a situação melhor? Ou seja, aqui tem pessoas que às vezes recebem a palavra, mas não aceita aqui. Mas outra semana que você for, irmão, me dê outra palavra aqui, vai gostar. Aí você vai aos poucos. Eu tiro por experiência, eu na firma. Tem algumas pessoas lá que alguns evangélicos não pregavam a palavra. Eu sempre gosto de deixar uma reflexãozinha bíblica de manhã. E às vezes eu testo os peixes que tem lá. Às vezes eu passo direto assim. Aí ele chega, ei, irmão, a palavra de hoje. E aos poucos nós vamos trabalhando. E a palavra vai dizer o quê? Que um semeou, o outro regou e Deus deu o crescimento. Ou seja, né? Temos que saber semear, né? Temos que saber a hora certa também de dar a palavra. A palavra vai dizer que tem que pregar em tempo e fora de tempo.
mas tem o tempo certo para a gente semear a palavra. Não de todo jeito, mas do jeito que Deus ele quer. E as pessoas que escutam a palavra de manhã estão com sede. E tem um que eu creio que esse mês ele vai se render. Como hoje eu passei direto, ele fez, irmão, cadê a palavra? Eu disse, vem cá. Ele fez, não, você tem que vir até mim. Aí eu disse, mas quando a mulher do fluxo de sangue ela estava necessitada, ela ouviu falar de Jesus, ela foi atrás, sim ou não? Aí hoje ele pega e vem caminhando para a bancada, ou seja, né? Nós temos que ter cautela. Não irritar o peixe nem espantar. Mas sim deixar Deus usar, criar a situação para que o peixe ele venha entrar no bisaco na hora certa. E aí a gente vê, evangelista, é pura verdade, a gente vê um exemplo também da questão do pastor de ovelha, né? Que a gente sabe que tem ovelhas que são mais fujona, ovelha que não pode chegar, ver o pastor chegar, que corre logo. Então são esses detalhes, esses exemplos aí, justamente são sabedoria que Deus vai dando, né? Com o passar do tempo, Deus vai pescando, né? Deus vai amansando ali as ovelhas conforme a sua vontade. A questão do trabalho, a questão da vizinhança, da congregação também, de novo convertido. Eu já escutei muitas vezes, o camarada vê o novo convertido não veio para a igreja visitar, e muitas das vezes saía até triste da congregação, já preguei, pessoas diziam, vão mais não, Jesus. Por quê? Não, porque o camarada disse que eu não aceitasse Jesus naquela hora, eu ia morrer, ia passar 15 dias numa cadeira de roda. Então isso aí já são coisas que não tem sentido, né, meu gente? Coisa que, assim, aí depois passou os 15 dias, e questão, a igreja fechou e o camarada tá andando hoje para todo canto. Então, são coisas que muitas das vezes o povo tem que entender. Muitas das vezes, termo de pregações, uma coisa ou outra, tem que entender, tem que ser guiado pelo Espírito Santo para que as pessoas venham receber a palavra de Deus, né, com a verdade do Evangelho, né, com a presença do Espírito Santo ali. Mas você imaginou, você vai para a igreja um dia, ou você está escutando a palavra de alguém e a pessoa vem ali por falta de entendimento, já vem já. Vem com aquela forca forçando, né? Eu tive uma experiência quando tinha, eu acho que uns 12 a 13 anos de idade, e minha tia não era evangélica, não. Chamou eu para ir para a igreja, foi eu e minha irmã. Ali acaba o culto, o pastor começa a forçar o convite para minha irmã. A minha irmã aceita. Aí chegou para mim e disse, se você não aceitar, eu fecho a igreja aqui, vai ficar tudo escuro, você fica aí dentro. Eita, Jesus. Eu era meio ignorante. Você pode fechar, eu durmo aqui dentro, que meu saco é bando tudo. Aí, ou seja, né, hoje em dia, muitas pessoas querem forçar. Botar a forca, aceita. Não é assim, não. O livre, espontânea vontade. Ou seja, né, nós pregamos a palavra, mas quem convence é o Espírito Santo. Né? Glória a Deus. Eu vi também muitos casos, mas fica de experiência, né, para vocês que estão assistindo esse podcast sobre essa questão, que graças a Deus foi falado bastantes assuntos, abordado bastantes assuntos aqui, mas eu queria que o senhor trouxesse uma palavra para esses que estão ali parado no canto, né, que muitas das vezes passaram por também diversas situações, foram muito forçados dessa questão. Até tem um pouco de sabedoria, tem uma sabedoria e dizer assim, rapaz, não é assim. Né? Mas eu queria que o senhor trouxesse uma palavra para essas pessoas que têm essa sabedoria de como é e também ainda não chegaram até Jesus, porque muitas das vezes vê essa falta de sabedoria de até muitas pessoas. Mas eu queria que o senhor trouxesse uma palavra. Amados irmãos, vocês são vaso valoroso na mão do Senhor. Vocês têm um chamado, têm um legado, têm uma responsabilidade, e a Bíblia ela nos diz que aquele que lançou a mão no arado e retrocede não é digno do reino de Deus. E o conselho que eu dou para vocês vocês se entristeceram com algo, tá achando que
não deu certo aquilo que deu na vida de vocês, a palavra do Senhor vai dizer que Ele é fiel para cumprir com as promessas e nos capacita. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar nas nossas vidas e não olhe para trás, mas sim para o alvo, que é Jesus. Vocês são soldados valiosos, a qual o Senhor tem levantado, e nós estamos no campo evangelizando. Nós precisamos de todos, independente que seja varoa, varão, jovem, criança, porque vocês carregam algo imensurável, a semente preciosa do Senhor, que o Senhor tem botado no coração de vocês. E estamos aí vendo, né, que o evangelismo hoje está escasso, está poucas pessoas, né? E cada soldado que retrocede é mais um pregador do amanhã, né? E a Bíblia vai dizer que quando Moisés ali levantava o cajado ali, os amalequitas venciam, né? Mas Arão e Ur começaram a botar uma pedra ali e levantar, né? Ou seja, eles começaram a vencer. Qual o conselho que eu dou para os irmãos? Todos nós precisamos de uns aos outros para poder pregar a palavra, para que o inimigo ele não venha prevalecer, né? Na vida dessas pessoas aí que estão carceradas, estão presas, amarradas na mão do inimigo. E todos nós temos algo dentro, que é a palavra qual o Senhor tem colocado no nosso coração, palavra de libertação. Não retroceda, siga para o alvo, que é Jesus. Quando as adversidades vierem, os alevantes, né? As calúnias, creia que Deus tem na sua vida e está dando certo. Que a oposição não ia se levantar contra a sua vida se não estivesse dando certo. Mas não é fácil. Pessoas de dentro da própria casa. Lembra de José? José ele obedecia o pai, fazia tudo aquilo que o pai determinava. Ou seja, e os irmãos ele se levantam, tentam até matar, mas Deus essa noite está levantando guerreiros, independente de onde é que vai vir a retaliação, porque Ele te entregou algo, e esse algo aí tem que ser botado em prática. Ou seja, chega momentos que vamos ficar com medo, tremer, possamos ser até um Jonas, mas o que Deus tinha com Jonas, Deus ele criou a situação para que Jonas viesse a fazer aquilo que tem determinado, porque no primeiro instante, na hora da aflição, do medo, nós pensamos em correr. Mas o que é que eu digo para meus irmãos? Não adianta correr, não. Aceitou o chamado, a Bíblia vai dizer que quanto mais se dá, mais é cobrado. Aceitou o chamado, vá adiante. Não espere que Deus venha criar situação para que você venha ver pelo lado mais pesado da balança. Porque se Ele te escolheu, é com você. E se Ele te escolheu, é porque Ele tem a certeza que você é uma peça fundamental para buscar almas que estão ali perdidas. Que Deus ele continue nos dando força, sabedoria, discernimento e direcionamento. E botando mais amor nos nossos corações, porque tem pessoas que precisam da salvação e você é um escolhido para essa missão. Amém, glória a Deus, meu evangelista, que palavra abençoada. Eu já queria chamar você também para que você continue compartilhando, se inscreva no canal, também compartilhe aí para as redes sociais, no seu grupo do WhatsApp, para que mais pessoas também possam estar assistindo esse podcast. Meu evangelista, foi um prazer, uma honra de Deus aqui receber o senhor aqui, para a gente estar fazendo mais um podcast aqui juntos. Amém.
E eu creio que vai ter mais oportunidade e as portas sempre estão abertas. Glória a Deus. Agradeço muito a Deus pela sua vida, que Deus continue, né, abençoando fortemente o seu ministério poderosamente, com Amém. toda essa saúde, bênção e paz, Glória a Deus. né, sobre a sua vida. Também o senhor pode agradecer também a... Desde já eu quero agradecer a Deus essa rica oportunidade. Todos responsáveis pela rádio Deus é Fiel, que Deus continue abençoando, meu amado Genilson, né? Pessoas que estão aqui nos bastidores, né? Do som, que Deus continue abençoando a todos, né? E estamos aí, meus irmãos, fazendo a obra do Senhor, independente de placa de igreja, porque o intuito é almas para o reino de Deus. E seja forte, corajoso, não temas, porque o Senhor é conosco.